Olá, querido irmão, querida irmã, como vai você? Eu espero que muito bem. O tema do nosso devocional de hoje é recebendo a palavra de Deus com mansidão. Qual o estado do seu coração? Você já parou para refletir antes dos seus momentos de estudo? Você tem um hábito de fazer uma reflexão antes de cultuar ao Senhor? Examinar ao seu coração, eu estou dizendo de ter aquele tempo mesmo de oração diante de Deus, examinando, pedindo ao Espírito Santo que traga à sua memória os pecados que você cometeu e que talvez você nem se lembra, pedindo ao Espírito Santo que traga ao seu coração para que você peça perdão ao Senhor e você trazendo à sua memória, você ter um momento de conserto de vida com o Senhor. Pedir ao Senhor para que de fato limpe o seu coração, prepare o seu coração para receber a sua palavra. Olha, essa é uma conduta que todo cristão deve ter, deve receber com reverência, com cuidado a palavra de Deus. Todos nós devemos acolher com mansidão a palavra do Senhor, permitir que a palavra de Deus chegue até o nosso coração e ela de fato faça morada, faça transformação completa, a fim de que nós possamos dar uma resposta agradável a Deus, uma resposta positiva, uma resposta que colabore para o louvor do Senhor. É isso que Deus espera de cada um de nós. Mas infelizmente, há muitas pessoas que não têm esse hábito, algumas pessoas que comparecem ao culto para assistir o culto. E aqui estou usando essa expressão assistir o culto intencionalmente mesmo, porque na realidade o culto ele não foi feito para nós assistirmos. O culto, na verdade, ele é serviço. Nós prestamos um culto ao Senhor. Quem assiste o culto é Deus. Mas infelizmente há muitas pessoas que se colocam na posição de assistir culto. Permanece ali no culto, escuta a exposição bíblica, mas logo que sai se esquece de tudo. A palavra parece não fazer nenhuma diferença no seu coração. Mas esse não deve ser o comportamento daqueles que são prudentes quanto à palavra de Deus. Portanto, hoje nós vamos aqui observar o que Tiago diz na sua carta no capítulo 1, no verso 21. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, aqui no capítulo 1, do verso 19 até o verso 27, o contexto é que Tiago está falando sobre a prática da palavra de Deus, ou seja, nós não somente ouvirmos a palavra de Deus, mas também praticarmos a palavra de Deus. Mas eu quero dar atenção especial para o que Tiago diz no verso 21, que é o tema do nosso devocional de hoje. Ele diz: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Olha só o que Tiago diz. Em primeiro lugar, nós precisamos deixar a impureza e o acúmulo de maldade. O nosso coração, a nossa vida, infelizmente, ela pode se tornar um depósito de maldade se nós não cuidarmos. Nós devemos sempre estar tratando o nosso coração, sempre resolvendo as pendências com o Senhor. Não podemos permitir que o nosso coração se torne um grande armazém de pecados. Nós devemos sempre resolver os nossos pecados com Deus. Por isso a importância de, antes do seu momento devocional, antes do seu tempo de leitura bíblica, antes do seu tempo com Deus, antes de você comparecer para cultuar ao Senhor no templo, entre os irmãos, que você tenha um tempo de oração, que você tenha um tempo de exame de consciência, exame do seu coração, pedindo a Deus perdão dos seus pecados, pedindo a Deus para que Deus trate o seu coração, para que Deus trate as suas ansiedades, as suas preocupações e que naquele tempo o seu coração esteja cativo somente à exposição da palavra de Deus, que o Espírito Santo fale claramente ao seu coração. E o segundo apontamento de Tiago aqui nesse versículo é: acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. Ou seja, nós devemos acolher a palavra de Deus com reverência, nós devemos acolher a palavra de Deus com humildade, com o coração quebrantado, permitir que a palavra de Deus chegue ao nosso coração e ali encontre morada, que a palavra de Deus faça a transformação necessária na nossa vida. É ouvir a palavra de Deus com reverência, não ouvir a palavra de Deus simplesmente para cumprir mais uma tarefa, comparecer ao culto simplesmente para cumprir mais uma tarefa, para todo mundo ver que você compareceu ao culto,
culto e não faltou, para simplesmente dar uma justificativa ao pastor, fazer um devocional só para dizer que fez, mas sim de fato dedicar tempo, permitir que o Senhor trabalhe no seu coração a sua palavra, que o Senhor trate o seu coração, que o Senhor trabalhe no sentido da santificação, purificando o seu coração. Nós precisamos então, como diz Tiago aqui nesse verso 21, acolher com mansidão a palavra de Deus, permitir que a palavra de Deus chegue e encontre morada no nosso coração. Mas ainda Tiago continua aqui no final, a qual é poderosa para salvá-los. Nós devemos acolher com mansidão a palavra de Deus, que é poderosa para a nossa salvação. Mas poderosa para salvá-los aqui, no texto de Tiago, quando nós vamos para o texto original, tem um sentido contínuo, ou seja, não é um ato único da salvação no sentido da regeneração pura e simplesmente do nosso coração ou da justificação, mas o sentido da santificação, ou seja, à medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus e ela vem chegando ao nosso coração, ela vem tratando o nosso coração, nós vamos respondendo a essa palavra, vem acontecendo o ato da santificação na nossa vida, ou seja, o abandono do pecado, o abandono das práticas pecaminosas, o abandono do acúmulo da maldade que estava no nosso coração. É justamente como uma planta que já germinou no nosso coração, ou seja, nós já cremos em Cristo, nós fomos salvos em Cristo Jesus, mas a nossa fé precisa ser alimentada a cada dia, a nossa vida espiritual precisa ser alimentada a cada dia. É como uma planta já germinando no solo, ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada da maneira devida, da maneira adequada, ela precisa de uma limpeza ao seu redor. Ou seja, a palavra de Deus é poderosa para nos salvar também nesse sentido. Continuamente o Senhor vem trabalhando na nossa vida, operando a santificação da nossa vida, nos livrando das mazelas do pecado, e isso acontece na nossa vida desde o momento que cremos em Cristo até a nossa morte ou até a vinda de Jesus. Inclusive, aqui eu vejo o apontamento também para João capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Senhor nos santifica com o poder da sua palavra, mas nós então devemos estar atentos para o estado do nosso coração. Não devemos desprezar a exposição da palavra de Deus, sempre devemos ter reverência à exposição da palavra de Deus. Portanto, sempre prepare o seu coração para fazer um estudo bíblico, ore ao Senhor, trate o seu coração diante de Deus, peça a Deus para que o Espírito Santo te dirija no estudo, peça a Deus para que Deus venha agir profundamente no seu coração, na sua mente, te ajudando a compreender a palavra, a tratar e abandonar os pecados. E essa mesma atitude deve se repetir também no seu tempo devocional, no seu tempo com Deus, mas principalmente também no momento de você cultuar ao Senhor. Querido irmão, querida irmã, essa é a mensagem de hoje e eu quero convidar você para orar, justamente nesse sentido, para que Deus trate o nosso coração, para que Deus trabalhe na nossa mente essa consciência de reverência em relação ao ouvir da palavra de Deus, que nós saibamos valorizar a palavra de Deus, que ela venha de fato a tratar o nosso coração e que nós permitamos que o Senhor faça as mudanças necessárias no nosso coração. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o nome do Senhor. Pai, graças te dou pela preciosidade e riqueza da Tua palavra, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Pai, nós apresentamos o nosso coração diante do Senhor mais uma vez neste tempo devocional. Nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha tratar o nosso coração, que o Senhor venha sondar o nosso coração, que o Teu Santo Espírito traga à nossa memória, Deus, os nossos pecados, tudo aquilo que ofende ao Senhor, para que nós tenhamos a oportunidade, ó Pai, de fazer um concerto com o Senhor, nos arrepender, fazer uma mudança de vida completa que colabore para o louvor do Teu nome, Senhor. Pai, nos ajude a preparar o nosso coração como um solo fértil para receber a Sua palavra, nos ajude a não sermos desapercebidos quanto ao momento de estudo da palavra, quanto ao nosso tempo devocional, quanto ao culto ao Senhor, mas que nós, ó Pai, venhamos a tratar o nosso tempo de culto, o nosso tempo de louvor ao Senhor com reverência, com respeito, tendo em primazia a palavra do Senhor, que a Tua palavra de fato encontre morada no nosso coração e faça transformação necessária em nossos corações. E o meu pedido nessa hora, ó Pai, é santifica-nos na verdade continuamente. Nós entendemos que a Tua palavra, ela é de fato a verdade que transforma o nosso coração por completo, ó Pai. Portanto, vem agindo na nossa vida
vida todos os dias de forma contínua. Pai, age de forma especial no nosso coração já a partir de agora, Senhor Deus, já hoje, a fim de que nós tenhamos o nosso coração como uma boa terra, que nós tenhamos bons frutos para louvor do Senhor, mas também para abençoar aqueles que nós encontrarmos pelo caminho, que nós tenhamos uma palavra de sabedoria, uma palavra de aconselhamento, uma palavra de louvor para a glória do Senhor. Assim nós oramos, Pai, pedindo a Ti também perdão dos nossos pecados e agradecendo ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Cuide para que o seu coração seja uma boa terra.